Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Como combinado, né? Como dito aí nas redes sociais, que nós estaremos agora às 20 horas conectados para nós concluirmos aquele assunto tão importante que nós demos início essa semana, falando sobre escatologia bíblica, falando sobre o tema Estamos vivendo a grande tribulação? Então você que está aí do outro lado, convide alguém. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você, vai trazer esclarecimento, vai trazer calma, vai trazer quietude ao seu coração e algumas revelações do que a palavra de Deus nos fala acerca deste assunto tão importante. Então chega, convida alguém, convida o pessoal. Ele vem, ó, o Lucas com a gente, já está chegando o pessoal, glória a Deus, vão se conectando aí. Nós estamos convidando aqui já alguns amigos, né? Nós iremos concluir aquela aula magna que nós tivemos esta semana, falando acerca do estudo das últimas coisas. Então, eu gostaria muito, mas muito mesmo, que você estivesse com a gente, que você se conectasse, que você convidasse aí os seus amigos, que você convidasse aí o maior número de pessoas que amam a palavra de Deus para estudar junto com a gente aqui. Tem bastante gente que gostou da aula, tem bastante gente que está estudando este tema, pessoal. Está estudando esse tema agora nesses dias tão aterrorizantes, né? De pavor, de medo. E através desse estudo a gente tem trazido assim tranquilidade, calma e também um despertamento para aqueles que aguardam a iminente vinda do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Tem bastante gente conosco, tem pessoas já compartilhando. Vamos lá, vamos compartilhar mesmo. Tem gente aqui, pessoal, de todos os lugares. Deus abençoe o pessoal que está chegando. Deus abençoe os nossos amigos que estão se conectando. Hoje nós estamos aqui, eu e o professor Micael, gente. Ele esteve com a gente essa semana e ele vai saudar todos aí. Queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Nós estamos felizes por estar mais uma vez online aqui com os irmãos. Assim como o presbítero João, nosso amigo, comentou, nós vamos dar continuidade ao estudo da grande tribulação. É isso aí, gente. Convide alguém, marque um amigo aí na sua página, no seu perfil, compartilhe essa transmissão. Deus certamente trará clareza, entendimento ao seu coração nessa noite. Vamos lá. Olha só, a paz do Senhor, Gabriela, minha esposa, está conectada, bastante gente chegando, bastante amigos. Pessoal, elabore as suas perguntas, tá? Teve muita gente que participou com a gente essa semana aqui, fizeram várias perguntas. O professor nos ajudou, trouxe assim um esclarecimento para nós naquilo que é concernente às dúvidas do povo, né? Tem muita gente com dúvida, né? Se estamos vivendo de fato a grande tribulação, o que é esse momento que a gente está enfrentando. Então eu quero te convidar, elabore a sua pergunta, vem com a gente, se conecta aí. Eu tenho certeza que através da palavra de Deus nós temos respostas para este período que nós estamos vivendo, que não é o fim, Não é o fim, gente, não acabou, ainda tem muita coisa para acontecer, amém? Tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa boa da parte de Deus para se cumprir. Existe uma colheita abundante da parte de Deus sobre a face da terra. Deus vai salvar muita gente ainda, tá? Eu acredito que o Senhor irá salvar muita gente nesse período. Glória a Deus, a paz do Senhor, Marcela. Deus abençoe a irmã Rosineide. A mãe do presbítero Micael está com a gente. Que bom ter a senhora com a gente. Deus abençoe a todos os nossos amigos que estão se conectando. Gente, o tema hoje, o professor vai dar uma palhinha aqui daquilo que nós vamos abordar, daquilo que nós iremos falar. Queridos, nós falamos esta semana, na quarta-feira. Na quarta-feira, das 9 às 11, uma transmissão gloriosa da parte de Deus, muito esclarecedora. E nós frisamos a questão que nós não estamos, João, graças a Deus, vivendo a grande tribulação, não estamos nesse período ainda, estamos naquilo que Mateus 24 traz como princípio de dores. Todavia nós já meditamos um pouco sobre os primeiros 7 selos
as aberturas desses selos, que são o início do juízo, o início de um tempo onde a terra e a população será julgada, porque vale ressaltar, nós focamos na quarta-feira, assim como Deus é amor, é graça, é bondade, Deus também é justo. É verdade. E o tempo da justiça de Deus se cumprirá e aparecerá sobretudo na grande tribulação. Hoje, não perca, 7 trombetas, 7 taças. Coisa boa, tema coisa de Deus. Top. Gente, conecte-se aí, tá chegando aí os meus amigos, irmão Valentim, irmão Marcos, Pai do Senhor, pastor Alexandre Martioli, nosso amigo está conectado. Gente, hoje o tema é muito importante. Como dito já na aula da quarta-feira, nós não estamos vivendo a grande tribulação. Tem muita coisa ruim para acontecer, mas nós temos uma esperança. Qual é a esperança da igreja do Senhor Jesus? É que nós seremos arrebatados. Glória a Deus. É que o Senhor tirará-nos desse cenário que será destruído. Então nós vamos aprender essa noite. Tem bastante gente conectada aí, aqui com o presbítero Micael, aqui conosco na nossa transmissão. Nós estamos com os 2 Facebooks, tanto do João Carlos como do Micael e Ellen. Então se conecte lá, compartilhe nas salas de vídeo. Essas lives têm ficado gravadas, então você depois pode também estar postado no canal do YouTube do presbítero Micael, professor, bacharel em teologia, que está nos ajudando, está trazendo esclarecimento para nós a respeito deste momento. No finalzinho dessa live ele tem uma palavra para acalmar o teu coração, para acalmar o meu coração, concernente a tudo que nós estamos enfrentando. Irmão Valentim, foi bem esclarecedor na quarta-feira, né? Nós não estamos no 6º selo, glória ao nome do Senhor. Gente, vamos lá, vamos começar com as perguntas aí, elabore as suas perguntas, compartilhe conosco aí, que nós, através da Bíblia Sagrada, temos respostas para todos vocês. Não é isso, professor? Amém, temos aí algumas orientações da Bíblia, sobretudo essa questão da grande tribulação. O que são, meu amigo João, essas 7 trombetas, o que são essas 7 taças que seguem após a abertura dos 7 selos que nós comentamos na quarta-feira, principiar das dores. Queridos irmãos, nós cremos que Jesus Cristo em breve voltará. Aleluia! Para buscar a sua igreja. Eu creio. Nós cremos todas as 1845 profecias, glória ao nome do Senhor, a respeito da vinda de Cristo para buscar sua noiva, já estão cumpridas. Glória a Deus. No calendário profético da Bíblia. Não há mais profecias para serem cumpridas a respeito do arrebatamento da igreja, da volta de Cristo. Nós cremos que Jesus em breve virá. Aleluia. Buscar o seu povo. Você que tem uma Bíblia aí na sua casa, aonde você estiver, você que pode tomar uma Bíblia em mãos, uma caneta. É isso aí, tem gente. Muita papel gente e caneta na mão. Gosta de anotar, fique à vontade. Gente, olha só, tem bastante gente conosco. Olha só, o pessoal está chegando, o pessoal está se conectando. Olha só, elabora aí sua pergunta. Você que tem dúvidas a respeito do momento que nós estamos vivendo. Nós estamos aqui com um professor, bacharel em teologia, que pode nos ajudar à luz da palavra de Deus. Gente, qual é o intuito do nosso bate-papo aqui, da nossa transmissão? Qual é o objetivo? O objetivo disso é não esclarecer curiosidades. Não. Esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é esclarecer ao coração daqueles que têm no coração a certeza que nós seremos arrebatados, que nós não passaremos pelo período da grande tribulação, tá? Então, você que tem a sua pergunta, você que tem uma curiosidade, você que tem dúvidas a respeito dos assuntos concernentes ao fim, por favor, elabore aí. Nós vamos começar já em pouquíssimos minutos o nosso bate-papo, as nossas perguntas para o professor. Amém. Deus abençoe, mas Sônia Braga está pedindo para nós enviarmos um alô aí. Deus abençoe todos os amigos que estão conosco, tanto aqui no nosso perfil, Michael e Ellen, e também aqui no perfil do nosso amigo João Carlos. Isso aí. Queridos, o nosso objetivo em estar
nos dois perfis, né, João? Isso. É porque o nosso amigo João tem muitos amigos que nós não temos no nosso perfil, sobretudo no estado do Paraná. Nós também aqui no nosso perfil, Michael e Ellen, pessoal da família, algumas pessoas que trabalham conosco. O nosso intuito, queridos, é alcançar o máximo de pessoas e abençoar, ajudando com esses esclarecimentos da palavra de Deus. Portanto, você que pode aí, compartilhe, fique conosco. Hoje nós não excederemos. Hoje não dá, hoje a gente não pode passar. O assunto é importante, gente. O assunto é de suma importância. Nós vamos, se preciso for, nós vamos estender, né, mais adiante esse bate-papo escatológico. Né? Deus abençoe aí o Carlos Eduardo, Deus abençoe. Manda um abraço, professor, pessoal lá do estado do Paraná. Amém. Pessoal de longe que está conectado Deus com a abençoe todos os irmãos em nome de Jesus. Na quarta-feira nós tivemos aqui a visita, a presença, na live toda de uma irmã da Bahia. O esposo dela, pastor de igreja lá, dirigente de congregação. Deus abençoe grandemente todos os irmãos queridos. Nós estamos vivendo um período em que tudo aquilo que você puder ler, ouvir e meditar, que tenha respaldo na palavra de Deus e vai edificar a sua fé, participe, ouça, compartilhe, se alimente, não permita que esse período, né, João? Seja de que as igrejas não estão tendo a liberdade de fazer os seus cultos devido a essa norma do Ministério Público e também da saúde. Não permita que esse período lhe leve ao enfraquecimento na fé. Muito pelo contrário, aproveite esse período da melhor forma possível para ser edificado e abençoado através da palavra de Deus. Gente, está conosco aqui o pastor Cadu. Quero mandar um abraço para o pastor Cadu, pastor da igreja CAP na cidade de Cosmorama. Eu tenho vários amigos aí. Pastor Cadu, um abraço, querido. Elabora uma pergunta escatológica aí para nós. Eu tenho certeza que será de grande valor. Pastor Cadu, irmãos, é treinador de goleiro do Grêmio Novo Horizontino. É uma bênção, é um amigão que nós temos. E eu estou muito feliz que o senhor está com a gente. Amo assistir o conhecimento da palavra de Deus. Escute isso. O povo não padece por falta de ir na igreja, gente. O povo não padece por falta de jejum. O povo não padece por falta de oração. A Bíblia diz que o povo padece por falta de conhecimento. Então nós temos a oportunidade de aprender. Nós estamos com alguém que tem know-how, alguém que tem formação acadêmica, alguém que sabe do assunto e que vai já começar a esclarecer para nós. Eu tenho uma pergunta para o senhor, professor. Do que se trata? O que é, né, na verdade, as 7 taças, as 7 trombetas? O que se dará nesses acontecimentos? Nós passaremos por esse período? Nós estaremos na terra? Responde aí para nós. Queridos, nós acreditamos, nós cremos que Jesus virá antes da inauguração dos 7 anos da grande tribulação, meu amigo João. Glória a Deus. E portanto, tanto nos primeiros 3 anos e meio da falsa paz, quanto nos últimos 3 anos e meio, que é um período difícil que a terra vai passar, nós, a igreja, não estaremos aqui nessa terra. Louvado seja Nós cremos que estaremos no céu, nas bodas do Cordeiro, junto com Jesus Cristo. Portanto, queridos, esses selos, essas trombetas e essas taças fazem parte aí de um período dentro da grande tribulação em que a terra e os habitantes serão julgados pelo Senhor. Olha só, gente, então, recapitulando o que nós falamos aí na quarta-feira, foi feita uma pergunta, se nós estamos vivendo a grande tribulação. O professor explicou para nós que nós não estamos vivendo a grande tribulação, que pelo contrário, esse período de grande tribulação será um período, professor, que terá sido aberto os selos do Apocalipse, aonde acontecerá acontecimentos catastróficos na terra. E agora o professor explicou para nós, gente, a respeito já dos 7 selos. Agora ele vai começar a falar para nós sobre 7 trombetas. 7 trombetas. O que será as 7 trombetas? O professor vai dar uma palhinha para nós, já falando aqui aonde está. Se você tem uma Bíblia, se você tem caneta, se você tem papel, Deus abençoe o irmão Val que está chegando.
pastor Claudenilson. Deus abençoe nossos amigos que estão conectados. Nós já vamos começar a falar sobre este assunto. Queridos, as trombetas são conhecidas na Bíblia e existe, meu amigo João, pelo menos 3 tipos de trombetas. Uma delas era tocada para os eventos religiosos, outra era tocada para uma convocação daquele que era superior sobre o povo, e outra era tocada no contexto de guerra. Sempre no contexto de guerra, uma trombeta era tocada para convocar os seus guerreiros. Portanto, essa linguagem era muito conhecida nos dias do Apocalipse, e agora nós vamos meditar sobre as 7 trombetas, que é a convocação de Deus neste período da grande tribulação. Entenda algo, meu amigo João, muito importante. Conforme os acontecimentos vão passando dos selos, das trombetas e das taças, os juízos que são parecidos, eles vão se agravando. Vale ressaltar, amigo João, que nós entendemos, queridos, que esses juízos são literais, eles são reais, eles são verdadeiros. Algumas pessoas, e nós respeitamos, como dissemos na quarta-feira, interpretam todos esses juízos como algo simbólico e figurado, porém, nós vamos ver aqui que há bases bíblicas para crermos que esses juízos são literais. Vamos lá? Eu tenho uma pergunta curiosa aqui para o professor, gente, que eu já fui questionado acerca dessa pergunta e tenho certeza que muitos de vocês têm essa pergunta. A trombeta do arrebatamento, todos irão ouvi-la? Professor, responde para nós. Está chegando conosco aí, André Silva, Deus abençoe a tua vida, profeta. Estamos batendo um papo aqui sobre escatologia bíblica. Já passamos o período do arrebatamento da igreja, estamos adentrando a abertura dos selos, 7 taças e 7 trombetas. Então se conecte aí, faça a sua pergunta, a sua curiosidade. Eu fiz uma pergunta para o professor aqui, que muita gente tem curiosidade, a respeito da trombeta do arrebatamento. Queridos, é importante esta pergunta que o nosso amigo João apresenta agora, pois no Apocalipse, João, aparecem 7 trombetas. Todavia, em 1 Tessalonicenses capítulo 4 está escrito, capítulo 4, versículo 16, acompanhe aí você que está com a Bíblia em mãos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, aleluia, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Preste atenção. Olha que interessante isso aí, gente. E com a trombeta de Deus. Artigo definido a no singular. E com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Portanto, meu amigo João, no que diz respeito à vinda de Cristo, a Bíblia nos apresenta uma trombeta como voz de arcanjo, convocando os salvos, convocando os fiéis, os seguidores de Jesus, para o arrebatamento nos ares. Diferente, amados, meu amigo João, das trombetas de Apocalipse capítulo 8, que nós passaremos a falar. Interessante ressaltar, né, professor, que esse alarido da trombeta ouvirá somente os salvos, somente aqueles que estão preparados para a volta do Senhor Jesus. Olha só, tem gente que acredita que esse barulho, esse toque, esse som de trombeta ecoará sobre a face da terra, que todos ouvirão. Não, esse sinal, a versão NVT diz assim, ó, pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando. Para quem? Para quem esse brado de comando? Quem é o povo que dá voz ao comando de Deus?
é o povo escolhido, é o povo eleito, é o povo que acredita na iminente vinda do Senhor, é o povo que, como lá em Apocalipse diz, que tem dado ouvido ao Espírito que diz a igreja. Presta atenção, vale ressaltar que o escritor ao Apocalipse faz menção várias vezes: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Olha só, tem gente que escuta, mas não ouve. Então esse toque, pode comentar, professor. Vamos falar desse ouça? Fala aí. Queridos, esse verbo grego para ouvir... Ai, olha que pergunta maravilhosa aqui. Responde, professor. Esse verbo grego aí para ouvir é o verbo akov. Akov no grego significa escutar, meu amigo João, escutar, entender, compreender o que se está escutando, colocar em prática e permanecer praticando. Aleluia. Então vamos recapitular 5 significados aqui. Quem tem ouvidos, ouça, ouça. Verbo grego akov, para ouvir, escutar com esses ouvidos que nós temos, escutar, entender, compreender, que é quando aquilo que se escuta desce ao coração, colocar em prática, meu amigo João, e o mais difícil, permanecer praticando. Está aqui o segredo. Quem tem ouvidos, ouça, escute, entenda, compreenda, pratique e permaneça praticando aquilo que o Espírito disse às igrejas. Então, professor, já que o assunto é polêmico, então quer dizer que aqui cai por terra a ideia de salvo uma vez, salvo para sempre. Salvação é algo progressivo, requer permanência, requer estabilidade. Esse ouça, como o professor tem dito para nós aqui, ele deixa bem claro isso, que tem que ouvir, né, professor? Tem que escutar, tem que compreender, tem que praticar e continuar praticando. Mas surgiu uma pergunta aqui, gente, que ela é interessantíssima. Eu tinha esta dúvida, tá? Essa era uma dúvida pessoal, até chegar ao conhecimento das Escrituras. Alguém perguntou aqui, professor Verdades, alguém perguntou aqui para nós sobre o estado dos mortos. Como que os mortos estarão ante ao arrebatamento da igreja? Então, os que morrem em Cristo não estão no céu. Eita glória! As perguntas casaram. As perguntas casaram. Vai ter uma resposta bem clara para nós aqui, gente. Por quê? Por quê? Porque se trata do comando de Deus, da trombeta que soará, os mortos ressuscitarão primeiro, né? E os que estiverem vivos serão arrebatados. Mas qual é o estado dos mortos? Eles estão em consciência? Eles estão dormindo? O professor vai responder para nós essa pergunta que é chave. Essa pergunta desmistifica muita coisa. Presbítero Micael, podemos afirmar que o contexto que vivemos hoje, o nosso cenário mundial, através do apontamento deste novo Papa com as suas pregações ecumênicas e o despontar no governo chinês com o anunciar em Apocalipse 13 sobre as duas bestas na terra e mar, poder político e religioso. Já a gente responde, André. Queridos, vamos lá. Sobre o estado dos mortos, a Bíblia mostra que a alma humana, ela é imortal. O corpo, quando alguém morre, volta para a terra. O espírito volta a Deus que o deu. E a alma, que é imortal, existem artigos com mais de 6.000 páginas defendendo, amigo João, a doutrina da imortalidade da alma. Portanto, Jesus disse ao ex-ladrão na cruz, entenda, não é o ladrão da cruz, ele não roubou a cruz de ninguém, gente. É o ex-ladrão porque se converteu na cruz. Aleluia. Então Jesus disse para esse homem o seguinte, ele fala para Cristo, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e Jesus responde, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Portanto, Jesus deixa claro no seu ensino que aqueles que morreram, salvos em Cristo Jesus, estão no paraíso. A visão veterotestamentária, Antigo Testamento, amigo João, sobre isso, era o seio de Abraão,
O seio de Abraão, hoje conhecido como o paraíso, é o lugar que estão os salvos que morreram na fé em Cristo Jesus. Agora, eles mantiveram a sua fé, estão lá conscientes, descansando com Cristo, e eles ouvirão essa única trombeta, que é como uma voz de arcanjo, que vai dar ordem para que os seres humanos que morreram com Cristo e os vivos fiéis sejam glorificados e arrebatados ao encontro do Senhor nas nuvens. Então, pessoal, daí uma resposta importantíssima a respeito do som da alma, que é uma doutrina, né, criada por algumas seitas, que tem causado tanto problema aí no contexto cristão. Olha só, o professor então respondeu para nós. Vamos responder aqui o André, professor. Tá chegando gente, Laís, Deus abençoe o Maicon, Deus abençoe a todos que estão conectados. Nós estamos falando sobre assuntos concernentes ao fim. Já esclarecemos que nós não estamos vivendo a grande tribulação. Já esclareceu que a grande tribulação será um período de tormento, um período difícil. Vamos entrar agora nas 7 taças, 7 trombetas. Mas tem uma pergunta do André que foi maravilhosa aqui e o professor vai responder para nós. Queridos, o missionário André colocou aí de forma bastante plausível, bastante clara para nós, a respeito da besta que sobe da terra e a besta que sobe do mar. Esses termos são simbólicos no Apocalipse, capítulo 13, falando do anticristo e o falso profeta. Todo o cenário que nós estamos vivendo, como nós comentamos na quarta-feira, ele está corroborando, ele está alinhando-se para que o aparecimento do anticristo esteja pronto para acontecer assim que a igreja seja retirada da terra. Há uma visão, meu amigo João, a respeito do anticristo, uma visão de interpretação profética que eu acredito ter muita base na palavra de Deus. Esta visão prega que Satanás não sabe quando Jesus voltará. E isso é real, isso é uma realidade. Portanto, em todas as épocas, Satanás levanta homens, seres humanos, homens e mulheres, com o espírito do anticristo, querendo ser Deus, querendo ser adorado, querendo fazer o papel de Deus na humanidade, para que, se Jesus realmente aparecer nesse tempo, Satanás tenha alguém preparado para ocupar o lugar do anticristo. Assim como, irmãos, Judas não havia sido predestinado para ser o traidor, não há um homem específico, meu amigo João, predestinado para ser o anticristo, não há. Todavia, o Satanás, astuto como ele é, terrível, irmãos, ele sempre prepara alguém para ocupar essa posição do iníquo homem do pecado, para que assim que a igreja seja arrebatada, o anticristo possa emergir e aparecer sobre a terra. Olha só, tem gente aí conosco, pastor Heloísa, pastor aí da Igreja Luz para os Povos, o irmão Leon não está conseguindo conectar. Tenta lá pelo Face, João Carlos Gonçalves, se o senhor não conseguir, Micael e Ellen. Olha só, o professor está esclarecendo para nós aqui, se o cenário mundial está pronto para a manifestação do anticristo. Gente, desde que o mundo é mundo, nós temos visto aí aparições de pseudos anticristo. Por exemplo, lá na antiga lei, Nimrod foi um desses exemplos. Na antiga aliança, Eutico Epifânio, o Hitler e outras personagens que aparecem na história, eles são uma tipologia do anticristo. Há quem diga, professor, que ele já está crescendo em algum lugar que nós não sabemos. Por quê? Assim como Jesus crescia, professor? E é interessantíssimo isso aqui, gente. Isso aqui dá assunto para horas e horas de escatologia. Assim como Jesus crescia, a Bíblia silencia do período dos 12 aos 30 anos de idade onde ele estava, o anticristo está crescendo. Responde isso para nós, professor. Queridos, exatamente isso que o presbítero João tem comentado aqui. Se nós somos
a geração do arrebatamento, meu amigo João, se nós somos a geração que não provará a morte, mas será arrebatada, o anticristo já precisa estar entre nós. Há muita especulação sobre esse assunto. Quem é? Quem pode ser? Quem tem o perfil e os traços do anticristo? Não se engane, a nossa preocupação não precisa ser detectar quem será o anticristo, e sim estarmos preparados e responsáveis, cheios de esperança, aleluia, para encontrar com Jesus. Há quem queira saber tudo do anticristo. Estou fora. E alguém já disse, eu compartilho com todo carinho e respeito. Fique aí, fique na terra e você verá. Mas esse não é o propósito de Deus para nós. Aleluia. Tá chegando aí o Tiago, Deus abençoe Tiago. Gente, nós vamos começar aqui a falar sobre as 7 trombetas. Segundo Israel, o Messias vai se apresentar em abril. Eita, gente. Nós falamos sobre isso na quarta-feira, tá? Nós falamos sobre esse assunto na quarta-feira. Ressaltar que está aí na página do Facebook e no canal do YouTube. Presbítero Micael está lá no YouTube. Olha o Carlos chegando. Então Satanás, ele não sabe a hora, mas conhece a palavra. Por isso que ele se arma. Com certeza. Perfeito. Com certeza. A irmã Valéria fez uma pergunta. Os que serão arrebatados não passarão por julgamento, né, professor? Só os que ficarão. Há um julgamento, queridos, que nós, os que seremos arrebatados, passaremos, que a Bíblia chama de tribunal de Cristo. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 3 e alguns outros textos, que fala acerca de recompensa e galardão. Aleluia. Cabe aí uma transmissão para outro dia, nós falarmos somente sobre isso, tribunal de Cristo, que é um julgamento que nós, os salvos, passaremos, e esse julgamento é para nós recebermos ou não a recompensa daquilo que fizemos para Deus. Tem um livro, gente, tem um livro do pastor de Gana, do Wills, que ele fala das recompensas, ele fala de 120 razões por que devemos ganhar almas. E aí ele fala com apoio, professor, dentro da carta de Paulo aos Coríntios, falando do tribunal de Cristo, da recompensa daqueles que trabalham. Eu quero dizer para todos que me ouvem aqui, que são obreiros, que são pregadores, que são pastores, que são militantes do Senhor Jesus nessa terra, que o nosso trabalho não é em vão, né, professor? Nós teremos uma recompensa. Talvez você está me ouvindo aí, você diz assim, o homem não olha para mim, o homem não me reconhece, eu não recebo o devido valor que eu teria que receber na terra. Eu quero te advertir, quero te chamar a tua atenção para isso, que Deus tem uma recompensa incorruptível para você. Então aguarde confiantemente naquilo que o Senhor tem preparado para você. É aquilo que muita gente interpreta erroneamente, né, professor? Dizendo que aquilo que os olhos não viu, não desceu para o coração. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem recompensa para o teu trabalho. Deus tem recompensa para o teu labor. Tudo que você tem feito na obra do Senhor será recompensado por Deus. Mas vamos entrar no assunto, gente. Foi 30 minutos aqui. Vai surgindo as perguntas aí e nós vamos tentar respondê-las no decorrer da transmissão. Queridos irmãos, só a título de informação, amigo João, se você desejar depois, leia na sua casa 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 11 ao versículo de número 15, fala da recompensa, do galardão, do tribunal de Cristo, e talvez seja esse o assunto da próxima aula, transmissão com vocês. Vamos lá? Nós temos aí 30 minutos. Vamos correr, o tempo é curto, mas a gente vai tentar esclarecer bastante coisa aqui. Tem bastante gente chegando, Francisco, Andressa, mas a Bíblia diz que o anticristo enganaria até os escolhidos. E quem será o anticristo? Francisco, se você retroceder um pouquinho, você vai ver que foi explicado aqui, tá? Já na live, tá bom? Nós tivemos uma transmissão na quarta-feira que está disponível aí no YouTube ou aí na página do Facebook. Nós já falamos sobre isso. O professor vai esclarecer para nós aqui o contexto das trombetas e das taças do Apocalipse. Vamos lá, meus irmãos, nosso assunto primordial, nosso prisma aqui, grande tribulação. Deixo claro,
últimos 3 anos e meio. Você que pode aí, comenta, coloca aí nos comentários, só para frisar isso para quem vir chegando. Estamos falando da grande tribulação e agora, meu amigo João, isso tudo é nos últimos 3 anos e meio. Não é no período da falsa paz, é nos últimos 3 anos e meio dos 7 anos. Vamos ler a Bíblia? Vai lá. Apocalipse capítulo 8, versículo de número 2 ao versículo de número 6. Olha só. Vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Então veio outro anjo com um incensário de ouro e ficou em pé junto ao altar. Recebeu muito incenso para misturar as orações do povo santo como oferta sobre o altar de ouro diante do trono. A fumaça do incenso misturada às orações do povo santo subiu ao altar, onde o anjo havia derramado o incenso até a presença de Deus. Então o anjo encheu o incensário com fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, estrondos, relâmpagos e um grande terremoto. É isso aí, professor? É isso aí, meus irmãos. Esse aqui é o contexto. 7 anjos de Deus com 7 trombetas. E eles tocarão essas trombetas, que são aí já uma parte do derramamento da ira de Deus sobre a terra. Já, Francisco, se der tempo, nós vamos falar sobre o The Number of the Beast, aí o número da besta, tá? Já, se der tempo, nós vamos falar. Nós passamos já o período da grande tribulação, aliás, nós passamos o período do arrebatamento, os 3 anos e meio de falsa paz, onde o anticristo estará imperando, instalando seu governo. Agora nós estamos entrando nos 3 anos e meio de tribulação, tá? Aonde foi aberto já os selos e agora começará o período das trombetas. Primeira trombeta, meus irmãos, primeira trombeta, vamos lá. Para a primeira trombeta, Apocalipse 8:7, meu amigo João. Isso aí, Apocalipse 8:7. O primeiro anjo tocou sua trombeta e foram lançados sobre a terra granizo e fogo misturado com sangue. 1/3 da terra pegou fogo e foi queimado 1/3 das árvores, além de toda a relva verde. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado sobre o mar, algo parecido com uma grande montanha em chamas. 1/3 da água do mar se transformou em sangue. Eu estou correndo aqui, gente, para nós ganharmos tempo sobre o assunto das trombetas, mas o professor já vai explicar. Eu vou ler até o 9. Morreu 1/3 de todos os seres vivos do mar e foi destruído 1/3 de todos os navios. Só uma pergunta para o professor entrar aqui, porque você vai se sintonizar com o que eu vou perguntar. Professor, essas queimadas que estão acontecendo aí, Austrália, essa devastação na Amazônia, estas coisas que estão acontecendo sobre o mar, são já o princípio das 7 trombetas? Explica para nós. Meus irmãos, muito boa pergunta aqui do nosso amigo João. Preste atenção nisso. Nós falamos na quarta-feira, essas pestes, estas enfermidades, estas queimadas, os terremotos que estão acontecendo, tudo isso está na Bíblia, tudo isso mostra um princípio das dores, porém, a gravidade, meu amigo João, a gravidade daquilo que acontece nos selos, nas trombetas e nas taças é muito maior do que aquilo que está acontecendo hoje. Se você prestou atenção aí, o nosso amigo João leu as duas primeiras trombetas aí, e a primeira delas no versículo 7 fala de um desmatamento como nunca houve. Um desmatamento, irmãos, que acabará com a 1/3 parte de toda a natureza. Meu amigo João, a Amazônia foi muito destruída. Lá também na Austrália, milhões de animais foram mortos. Todavia, meus irmãos, esta primeira trombeta nos revela que através de uma chuva de saraiva, que são partículas de gelo que caem em forma de pedra, através dessa chuva de saraiva, 1/3 da natureza será devastado na primeira trombeta. Coisa gigantesca de ordem. Isso faz nos entender, gente, que isso que nós estamos vivendo não se compara àquilo que acontecerá na grande tribulação.
Tem uma pergunta aqui, vai ser depois do arrebatamento, o anticristo e tal. Pastor Cadu Cosmorama, vivemos, professor, o tempo da igreja de Éfeso, das 7 cartas do Apocalipse? Queridos, através dessa visão dispensacionalista, que classifica cada uma das 7 igrejas da Ásia como 7 tempos da igreja, segundo essa visão, o mais correto é interpretarmos, amigo João, pastor Cadu, um abraço, é que nós estamos vivendo o tempo da igreja de Laodiceia. A igreja fiel ainda está em Filadélfia, preparada para o encontro com Cristo. Porém, a igreja como um todo, no contexto global, Laodiceia. Vamos lá? Olha só, está conosco aí, pastor Gladys, um abraço. Gente, nós tivemos aqui um assunto maravilhoso na quarta-feira. O presbítero Micael é professor, é bacharel em teologia, ele tem nos ajudado, tá, a tranquilizar o coração de pessoas que estão aflitas. Já surgiu uma pergunta aqui, é em abril o arrebatamento? Estamos vivendo a grande tribulação? Então foi esclarecido, está lá na fanpage, está lá no canal do YouTube, não estamos vivendo nada disso. Então nós já passamos, né, descorremos o assunto, o arrebatamento. Agora passamos o período dos 3 anos e meio da falsa paz, onde o anticristo estará reinando e a igreja estará com Cristo, recebendo sua recompensa do seu trabalho na terra. E agora nós estamos aqui adentrando o período das trombetas, tá? O período das trombetas, que é o período aonde começará as dores. Amém? Jesus falou claramente isso. E ele usa uma figura de linguagem comparada a uma gestação, não é, professor? A gestação de uma mulher. E o professor vai explicar para nós isso aqui antes dele entrar na segunda trombeta, porque a gestação, quem conhece um pouquinho sabe como que é, né? Ela vai aumentando os sintomas, ela vai aumentando as dores, né? Por isso que Jesus usa o termo princípio das dores. O professor vai esclarecer isso para nós aqui. Perfeito, queridos. Essa colocação aqui do companheiro amigo João, ela está completamente respaldada pelo ensino de Jesus, que o que nós estamos vivendo são as primeiras dores que uma mulher tem antes de dar à luz. As irmãs que nos acompanham aqui nos 2 perfis, que já tiveram aí o privilégio de ser mães, e aquelas que tiveram o parto normal, o parto comum, elas sabem que as dores as contrações, elas vão aumentando gradativamente. Eu conheço mamães, mulheres que foram parar no hospital aí no início das suas contrações e os médicos disseram, volta para casa porque ainda falta alguns dias para você dar à luz. Então, meus irmãos, o que nós estamos vivendo é o princípio das dores. É o principiar daquilo que vai ocorrer na grande tribulação, na consumação dos séculos, e nós estamos aqui compartilhando com vocês essas questões. Segunda trombeta, professor. A segunda trombeta, o nosso amigo João leu também aí para vocês, no versículo 8 e no versículo de número 9. No versículo 8 e 9, a Bíblia mostra que a terça parte dos mares, ela é transformada em sangue, assim como as águas do Egito. Assim como as águas do Egito foram transformadas em sangue e, consequentemente, meus irmãos, uma terça parte dos animais aquáticos e marítimos perderam a sua vida. Vale lembrar que a Bíblia, desde Gênesis, fala da escatologia. O período do Êxodo, das 10 pragas, tipificam o quê? Um Salvador, um Redentor. E o professor vai explicar para nós, se você considerar as pragas, os efeitos delas, são parecidos a esse momento escatológico aqui das 7 trombetas. Professor, dá uma palhinha para nós aí sobre esse assunto. Exatamente isso, queridos. No período do exílio do povo hebreu em a terra egípcia, a Bíblia nos mostra, a Bíblia nos evidencia o juízo de Deus sobre a nação egípcia. O que nós não podemos confundir é que lá no Egito o povo estava guardado em uma terra chamada Gósen. Portanto, o que foi guardado por Deus foi aquele espaço
e dentro do espaço, meu amigo João, estava o povo de Deus. Não entenda isso, não faça uma tipologia disso para sustentar que nós estaremos aqui no período da tribulação, porque a Bíblia mostra que sempre, meu amigo João, uma terça parte vai sendo devastada e infelizmente terá pessoas convertidas da grande tribulação que infelizmente terão as suas vidas ceifadas também nesse período do juízo de Deus, no derramamento dos selos, na abertura dos selos, no tocar das trombetas e no derramamento das taças. Mas a resposta é no literal, né, professor? No literal. É no literal, tá? Existem várias linhas de interpretações a respeito da escatologia bíblica. Nós não estamos abrangendo, nós estamos falando naquilo que nós acreditamos dentro da nossa declaração de fé, tá bom, pessoal? A igreja é pré-tribulacionista, é sobre isso que nós estamos falando. Alguém apareceu aqui falando para não seguir ao homem, tá, gente? Vale a pena nós reiterarmos que o que está sendo dito aqui não é o homem, é a própria palavra de Deus, tá? É uma interpretação dentro daquilo que nós acreditamos, tá? Da palavra de Deus, e nós estamos trazendo aqui através da palavra de Deus um esclarecimento a respeito do período que estamos vivendo, onde muita gente está interpretando como grande tribulação, como aflições e dores e tal, sendo não ser este o momento, tá bom? Professor, terceira trombeta. Terceira trombeta, meus irmãos, Apocalipse 8, 10 e 11, meu amigo João. Olha só, capítulo 8, versículos 10 e versículo 11. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como uma tocha sobre um terço dos rios e sobre as fontes da água. O nome da estrela era Amargor, pois tornou amargo um terço das águas, e muita gente morreu ao beber dessas águas amargas. Um abraço, Júlio, Deus abençoe tua vida. Olha isso, meus irmãos, terceira trombeta. Nós vamos agora, meu amigo João, lendo, explicando para nós ganharmos tempo aí com os irmãos. Na terceira trombeta, versículo de número 10 e 11, não é mais uma terça parte do mar, amigo João, que é afetada, e sim uma terça parte da água doce. Algumas bases de dados já informam que pode ocorrer a falta da água doce, a água potável, por volta do ano 2050. E dentre esse pouco de água doce, um terço será contaminada na terceira trombeta, e portanto, meus irmãos, quem beber terá a sua vida ceifada. Olha só, gente, como a Bíblia fala sobre tudo isso, né? Como a Bíblia é linda, como a Bíblia explica esses assuntos, e nós estamos aqui. Qual o intervalo de tempo entre as trombetas? Tem como saber? Professor, responde aí, a Valéria. Valéria, paz do Senhor, infelizmente não há como sabermos o intervalo do toque dessas trombetas, nem do derramamento das taças. Todavia, entende-se que serão espaços curtos de tempo de uma para outra, visto que são apenas 3 anos e meio para que essas trombetas e essas taças sejam executadas. Vamos lá? Quarta trombeta? Quarta trombeta, Apocalipse 8, versículo 12 e versículo 13, meu amigo. Um abraço aí para os meus amigos do estado do Paraná. Versículos 12 ao 13. O quarto anjo trocou sua trombeta e foi ferido um terço do sol, da lua, das estrelas, que escureceram. Um terço do dia ficou sem luz e também um terço da noite. Então vi e ouvi uma águia que voava no ponto mais alto do céu e gritava em alta voz: terror, terror, terror sobre todos os habitantes da terra, pelo que acontecerá quando os 3 últimos anjos tocarem as suas trombetas. Queridos, observem isso. Nesta quarta trombeta, a Bíblia nos revela que uma terça parte da terra ficará em trevas. Nós falamos aqui, João, na quarta-feira, em um dos selos, irmãos, uma terça parte da terra, o sol não dará mais a sua luz. E agora, uma terça parte, novamente,
estará totalmente em trevas. Respondendo a irmã Alister aí, no comentário do irmão Maico, talvez e a dúvida de mais alguém, por que sempre 1/3? Porque nós vamos observar que nas 3 sessões de julgamento, selos, trombetas e taças, a coisa vai piorando, a coisa vai aumentando e dificultando cada vez mais. Como já explicado, como as dores de parto. Jesus falou isso em São Mateus 24. Se você analisar com clareza, você vai ver tudo o que estamos falando aqui. Deus abençoe Adriano. Professor, qual o significado do The Number of the Beast, o número da besta? Já tem uma explicação sobre isso e 144 mil, tá, gente? Quero ver se a gente ganha tempo aqui para terminar respondendo essas 2 questões que são muito importantes. Muita gente teme os TJs, né? Os TJs por causa dessas perguntas aí. Professor, quinta trombeta? Quinta trombeta. Pessoal, essa quinta trombeta aqui é muito interessante. Eu disse ao amigo João aqui nos bastidores... Agora vai pegar, gente. Essa quinta trombeta aqui, pessoal, é muito interessante. Apocalipse 9, versículo de número 1. Nós vamos ler, João, o versículo de número 1 e depois nós vamos ler o versículo de número 5 e 6, só para ganharmos tempo. Apocalipse 9, 1, 5 e 6. Vamos lá. Olha só, o 5º anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. E lhe foi dada a chave para o poço do abismo. 5, versículo 5. Também lhes foi ordenado que não as matassem, mas que as atormentasse por 5 meses com dor, como a da ferroada de escorpião. Naqueles dias, as pessoas procurarão a morte, mas não encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá delas. Meu Deus. Aqui é terrível, gente. Essa quinta trombeta é algo que causa pavor, que causa espanto. Fala que está do versículo 1 ao 12. Está do versículo 1 ao versículo 12, do capítulo 9. Lembrando que o Apocalipse, o professor já explicou na quarta-feira, não está em ordem cronológica. Ele é anacrônico. Tá, gente? Vale algumas considerações aqui. Queridos irmãos, observe com cuidado e com clareza essa quinta trombeta. A Bíblia nos fala de demônios, seres espirituais da maldade, que atormentarão os seguidores do anticristo e do falso profeta. E durante 5 meses, a morte será tirada da terra. A aflição, meu amigo João, que esses demônios trarão sobre a humanidade, é tão aguda e acentuada, que os seres humanos procurarão a morte e não acharão. É por isso, gente, que vale uma consideração aqui, porque a maior parte da igreja no mundo é pré-tribulacionista. Porque se os dias são horríveis, imagine se nós estivéssemos vivendo isso aqui. Nós não teríamos paz. Alguém diz assim, nós estamos no inferno, meu amigo. Não. O inferno é bem pior do que você imagina. A grande tribulação é bem pior do que você imagina. Estas trombetas são bem pior do que muita gente interpreta por aí. Olha o que o professor está falando aqui. Existem espíritos malignos que estão presos, que no retumbar da quinta trombeta, né, professor? Eles serão soltos para atormentar por 5 meses. Por 5 meses. Tem até um filme apocalíptico, eu não vou lembrar o nome agora, mas traz uma síntese do que é esta tormenta, do que é esse momento. Pode falar, professor. Queridos, a epístola de Judas, e vale ressaltar aqui que esse Judas não é o Iscariotes, o traidor. Esse Judas é o meio-irmão de Jesus, também irmão de Tiago. Judas, no seu único capítulo e verso 6, vai dizer: os anjos que não guardaram o seu principado,
mas deixaram a sua própria habitação, Deus reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo do último dia. Portanto, meu amigo João, existem demônios que estão aprisionados e serão soltos no soar da quinta trombeta para afligir a humanidade. Talvez você pergunta, onde estão, João? Onde é esse abismo que a Bíblia fala? Não se engane, o inferno propriamente dito, o Guiena, ele será inaugurado pelo anticristo e o falso profeta. O mundo dos mortos, chamado no Antigo Testamento de Sheol e no Novo Testamento de Hades. O mundo dos mortos é onde estão aqueles que morreram sem Cristo, que morreram sem a fé em Deus. E o tártaro, meu amigo João, é a palavra grega para abismo, onde estão aprisionados esses demônios terríveis. Olha o que a Bíblia diz sobre eles, pessoal. Eles são como cavalos de guerra, porque são ferozes. Tem coroa de ouro na cabeça, porque tem poder para cumprir essa missão. Eles têm rosto como de homem, porque demonstram inteligência. Eles têm cabelos como de mulheres, porque têm uma aparência enganosa. Serão formosos à vista. Eles têm dentes de leões, demonstrando a sua ferocidade. Eles têm couraças de ferro, demonstrando força e poder. E eles têm ruídos de asas, porque são rápidos na sua missão. E por fim, caudas de escorpiões, demonstrando aí a capacidade de ferir e atormentar as pessoas durante 5 meses. Vale lembrar, gente, vale lembrar que nós, a igreja, não estará aqui. Como promessa de Jesus, nós seremos arrebatados. Nós sairemos desse lugar de sofrimento, desse lugar de dor, desse lugar de luta. Glória ao nome do Senhor. Estes estudos não são para te amedrontar, mas são para fazer você entender e valorizar a tua salvação. Para você valorizar ao máximo a tua salvação. Você que tem um nome escrito no livro da vida. Você que tem o sangue de Jesus sobre a tua vida. Você que é salvo. Você não tem que se alegrar pelas coisas que você conquista, não. É por isso que Paulo, quando fala aos Efésios, ele fala do capacete da salvação. Ó, é isso, gente. É isso que nós temos que ter em mente. Que nós somos salvos. Que nós somos o povo de Deus. Que nós seremos arrebatados, tirados com força dessa terra, e não passaremos por tribulação. Nós não vamos enfrentar tudo isso, não. Aliás, está escrito, né, professor, que vão pedir a morte. O profeta Isaías, 800 anos antes de Cristo, já tinha falado sobre isso. E João, preso na ilha de Patmos, recebe a revelação e traz com clareza o que Isaías tinha dito, que as pessoas procurarão a morte, mas não conseguirão. Sexta trombeta. Sexta trombeta, queridos, vamos lá. Olha que pergunta boa, professor. Deus abençoe, irmã Sônia. O Espírito Santo vai deixar a terra antes da tribulação? Falamos lá na quarta-feira, foi explicado. Mas dá uma palhinha, professor. Queridos, a Bíblia diz lá em Tessalonicenses, na segunda carta, capítulo 2, que é o Espírito Santo e a igreja que detém, que impede o aparecimento e a manifestação do anticristo, e que haverá salvação na terra no período da grande tribulação. Portanto, o Espírito Santo estará aqui na terra, convencendo pessoas do pecado, da justiça e do juízo, conforme João 16:8. O que pode ser tirado é a operação do Espírito dentro da igreja, porque a igreja não estará mais aqui, ela estará nas bodas do Cordeiro com Cristo.
Olha só, aqui a irmã Alice diz, então depois da quinta trombeta demora 5 meses para trocar a sexta trombeta? O professor vai esclarecer para a gente. Pessoal, nós vamos ter que correr um pouco. Será que já estamos vivendo o Apocalipse? Não, nem estamos no início, tá? Não, sem sombra de dúvida, não estamos vivendo esse período tenebroso. Queridos, essa pergunta da irmã Alistair é muito interessante, porque provavelmente, esta cronologia dos 5 meses aí, pode ser, meu amigo João, que realmente haja este espaço entre a quinta e a sexta trombeta. Por quê? Porque há o propósito de Deus, quando esses demônios são soltos para atormentar as vidas, as pessoas. Portanto, queridos, a Bíblia não afirma isso, meu amigo João, com total certeza e clareza. Porém, nós depreendemos do texto que nesse caso aqui há um espaço da quinta para a sexta trombeta. E a sexta também é terrível. Também é terrível. Apocalipse 9, versículo 13 ao versículo 21. Nós não leremos todos a fim de ganharmos tempo, mas nosso amigo João vai ler o 13 e o 14 para nós, por favor. Diz assim: o sexto anjo tocou sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que está na presença de Deus. A voz disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Então os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Ouvi que seu exército era constituído de 200 milhões de soldados a cavalo. Queridos, esta sexta trombeta aqui, ela vai afetar a 1/3 parte da humanidade. Olha que interessante, lá em um dos selos, meu amigo João, 1/3 parte da humanidade já teve a vida ceifada. Agora, dos 2/3 que restam, 1/3 parte novamente tem a sua vida ceifada. Vamos fazer um cálculo rápido e simples aqui, só para facilitar o entendimento dos irmãos, com uma ilustração. Imagine que há 100 pessoas. 1/3 morre em um dos selos. Sobram 66 aproximadamente. 66,3. Agora, destes 66, meu amigo João, 1/3 será tirado. Ou seja, de 66, 22. Só ficam 44. É menos da metade. E nós vamos ver lá nas taças que novamente 1/3 é afetado. Portanto, meus irmãos, vale a pena nos prepararmos para não necessitarmos de enfrentar esses selos, a abertura dos mesmos e o toque das taças e o derramamento. O toque da trombeta e o derramar das taças. Olha o que o irmão Marcos pontuou muito bem aqui. Nem os demônios do Gadareno quis ir para o abismo. Será que o lugar muito é bom, ruim? Marcos. Será que o lugar é ruim, gente? Nunca teve dia tão horrível. Professor, vamos deixar a 7ª trombeta para depois? E nós adentraremos as taças? Vamos responder essas 2 perguntas? O número da besta e os 144 mil? Ou o senhor quer terminar? Queridos, eu queria propor aí a vocês, de repente, nos ajude aí nos comentários com a vossa opinião. Eu queria propor, meu amigo João, nós falarmos acerca da 7ª trombeta e em uma próxima transmissão breve, não demoraremos, não. Prometemos, não demoraremos, nós falamos das 7 taças e também algumas perguntas aí pertinentes a essas questões. O que o senhor acha? Muito legal, muito interessante. Gente, vale lembrar, professor Micael tem formação, tá? Ele é bacharel em teologia. Você que é pastor, você que me ouve, vale a pena você fazer um seminário escatológico na sua igreja, convidando o servo de Deus. Ele tem seu material escrito, ele tem seu livro escrito.
Não sei, até num futuro próximo, professor, quem sabe um livro sobre este assunto que é tão importante, gente, que é tão importante. Nilson, Deus abençoe tua vida, viu? Um abraço, meu amigo de Santa Fé do Sul. Deus abençoe a todos que estão conectados conosco. Tem muito assunto para ser discorrido, gente, tem muita coisa a ser tratada. Vale lembrar, talvez você que está afastado, talvez você que um dia disse assim: eu vou ficar para a segunda vinda, eu vou ficar para a segunda oportunidade na grande tribulação. Eu tenho algumas dúvidas pessoais minha a respeito da salvação na grande tribulação, gente. Porque se já é difícil estar pronto para o arrebatamento, imagine para a grande tribulação. Hoje nós vivemos um período chamado graça, né? Não é fácil, não é fácil. Se a gente for falar que é fácil nós estar vivendo, servindo a Deus, não. Muitos dos nossos irmãos do mundo são vítimas de terrorismo, são vítimas de afronta, de morte. Muitas pessoas morrem por conta do evangelho. Nós ainda estamos na bênção no nosso país, que o que nós estamos vivendo agora nem se compara aos dias da tribulação, o que será o fim. Então você que talvez está afastado, tem uma oportunidade hoje de você recomeçar, de você voltar, de você se reconciliar, de você viver a plenitude daquilo que Cristo proporciona para a sua vida. Professor, o que é o 666? Queridos, há uma grande discussão aí sobre esse número, este símbolo, esta marca. Há uma palavra grega muito importante aí, meu amigo João, sobre e concernente à expressão marca. Há uma palavra de suma importância aí. E correntes de interpretações que dizem que será literalmente uma marca na testa ou na mão direita das pessoas que seguirem o anticristo e o falso profeta. E vale ressaltar, meus irmãos, que nesse período chamado grande tribulação, só irá comprar, só irá vender, só irá trabalhar, ir ao mercado e etc. Só terão as suas necessidades básicas supridas aqueles que tiverem a marca da besta. A título de informação, se vocês pesquisarem aí nos grandes países, os países de primeiro mundo, já tem sido feitas cirurgias, tá? Tem sido colocado implantes no cérebro das pessoas para emagrecimento. Não é usado nos grandes centros, nos grandes países da Europa, a bariátrica, não. É implantado um chip na cabeça das pessoas. Já não é usado tratamento terapêutico em alguns países do mundo para a depressão. É colocado no córtex cerebral um sensor. Então tem inúmeros acontecimentos acontecendo a via mundo, global, que vale a pena a gente considerar. Mas o professor está falando aqui sobre o número 666, que muita gente quis saber. Professor, os 144 mil, quem são eles? Meu amigo João, vale nós ressaltarmos, é dúvida de muita gente, meus irmãos, é dúvida de muitas pessoas, que o chip ou esses implantes, amigo João, já seja o sinal da marca da besta. Não se engane. Tudo isso é a preparação do terreno. Cenário mundial. Quando a marca for exigida pelo anticristo, todos já estarão habituados com isso. E, portanto, aceitarão de bom grado a marca da besta e do falso profeta. Essas coisas ainda não são, queridos, a marca da besta. Elas ainda não são a marca do anticristo, do falso profeta. Queridos, os 144 mil, os famosos, Pai do Senhor, irmã Terezinha, 144 mil que a Bíblia cita, nós precisamos nos atentar. Olha aqui a pergunta. Pastor João, será que dá tempo de eu converter? Estou muito preocupada. Essa é a oportunidade. É o dia do Senhor. Aceitável. É o dia do Senhor. Aceite a Cristo hoje. A mensagem, alguns anos atrás, era essa. Os pais da igreja no Brasil, da nossa igreja,
pregavam uma mensagem: Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo e leva para morar no céu. Pregadores que me ouvem, nós temos um compromisso: falar sobre a iminente vinda do Senhor, falar sobre os acontecimentos que estão prestes a acontecer a qualquer hora. Por isso, não deixe para aceitar Cristo amanhã. Viva como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitasse hoje e voltasse amanhã. Jesus Cristo pode voltar a qualquer hora. E se você não tem a certeza da sua salvação, hoje Cristo te convida: aceite-o como seu Salvador. Aceite-o como seu Salvador. Professor, estão sugerindo aqui que mesmo quando os cultos voltarem, a gente podia continuar com esse bate-papo nosso. Muito bom, meus irmãos. Muito boa ideia, gente. Nós estamos elaborando aqui, estamos tentando organizar canal, organizarmos os horários para a gente estar continuando a esclarecer. Talvez aos sábados um bate-papo, talvez semanal um devocional para o pessoal aí das redes sociais. Lembrando que o nosso desejo é que a gente volte a ter contato humano o mais rápido possível, que a gente possa estar em comunhão com os irmãos, que a gente possa estar na igreja reunidos, que a gente possa estar evangelizando. Você que tem internet, você que tem um celular, você é um discípulo, você tem a missão de evangelizar, de chamar as pessoas, de anunciar o que está prestes a acontecer na face da terra. Professor, conclui o raciocínio. Vamos concluir, queridos. Aí acerca dos 144 mil que foram perguntados, algumas tradições ensinam que esse é um número de salvos. Porém, quando nós olhamos para a Bíblia, no texto de Apocalipse, nós somos informados que os 144 mil são 12 mil judeus de cada uma das 12 tribos, e 12 vezes 12, amigo João, 144. Portanto, 12 mil judeus de cada uma das tribos se converterão nesse período, fim da grande tribulação, e adentrarão no milênio junto com a igreja. Queridos, não se engane, a porta da salvação está aberta, e se tem uma coisa que Deus deseja e ama, é salvar o homem dos seus pecados, dos seus delitos e das garras de Satanás. Lucas 14, 23, a parábola das bodas. O Senhor convida, o Senhor chama. O convite foi dado, professor. A muitos estavam ocupados, muitos estavam preocupados com seus afazeres, com as suas conquistas. E aí sai a notícia que o Senhor das bodas queria a casa cheia. Aleluia. E ele manda de volta o seu emissário para o campo, convidando, chamando os perdidos, nos valados, nos becos, mundo afora. Quero dizer a você que Cristo veio para te salvar, veio tirar você da ira vindoura. Não pensa você que nós estamos no inferno, não, gente, não, tira essa ideia da cabeça. Professor, vamos concluir. Vamos lá, queridos. Olha só. Portanto, temos um compromisso firmado. Nós divulgaremos no nosso perfil, no perfil Sim. do amigo presbítero João, também através do Facebook, Instagram, WhatsApp. Nós divulgaremos a próxima data e horário. Nós teremos um encontro marcado para falar, meu amigo João, das 7 taças que vão ficar faltando e responder essas questões assim, dúvidas gerais a respeito da escatologia bíblica, o Apocalipse. A 7ª trombeta é diferente. Olha só, a 7ª trombeta é diferente das 6 primeiras. Vejam isso para nós concluirmos. Olha isso, meus irmãos. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostravam-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor,
Deus Todo-Poderoso, que és, que era e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Essa sétima trombeta aqui, amigo João, não é um derramamento de ira e de juízo, mas é um momento no céu, que em meio ao caos que está acontecendo, o caos ordenado, aquilo que Deus está derramando sobre a terra, há um intervalo aqui, meus irmãos, em que o céu se prostra em adoração a Deus. O céu aqui está testemunhando que o período da ira estava terminando e o reino milenar, o famoso milênio, estaria chegando sobre a terra. Que vale para nós. Nós extraímos uma lição gloriosa aqui, amigo. Aleluia. João. Mesmo em tempos de caos, Deus permanece no controle. Glória a Deus. E os céus testemunham a glória e o controle do Deus Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Não se engane. A tribulação, a grande tribulação, não é um período que Satanás fará o que quer, sempre sem parâmetros, sem diretrizes e propósitos. Deus permanece no controle de todas as coisas. E após estes selos, trombetas e taças, do derramamento da ira de Deus na grande tribulação, o reino de paz, o milênio, 1000 anos de paz e de glória, através do governo de Cristo, estará reinando sobre a terra. Glória a Deus. Gente, nós vamos falar sobre os 24 anciões depois, mas ficou uma questão aqui, professor, o Flávio aí de São Paulo, da capital, sobre o número. Explica para ele a respeito da numerologia que existe aí no 666. Vou criar assim. Deus abençoe o Iverton. Tá? Os 24 anciões são os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, né, professor? Acredita-se a corrente mais coerente de interpretação, 24 anciãos, representação dos 12 apóstolos da igreja e dos 12 patriarcas, que são os filhos de Jacó, cabeças das tribos de Israel. Queridos, não se engane, esse número 6, o número 666, o próprio texto de Apocalipse diz que é o número de um homem. É o número de um homem, porque o número 6, na gematria, que é o entendimento judaico da numerologia bíblica, o número 6 é um número humano, meu amigo João. Assim como o 7 é o número de Deus, é o número divino, o número 6 é uma simbologia de um governo humano, de um governo de um homem. E é por isso que este é o sinal do anticristo, porque é o tempo que o homem do pecado vai estar com o seu império sobre a terra. Mas graças a Deus que nos dá vitória, ele será destruído pelo assopro, aleluia, da boca de Cristo, será lançado e aprisionado e condenado para sempre no lago de fogo e enxofre. A igreja não. A igreja estará no céu. Aleluia. A igreja estará no novo céu, na nova terra. Glória. Na nova Jerusalém celeste, para sempre com Deus. Gente, nós vamos ficando por aqui. Abraço, irmão Luiz Gustavo. Pastor, vou criar. Glória. Depois viveremos 1000 anos com Jesus na terra. Eita, glória a Deus. Gente, professor, quero agradecer o senhor mais uma vez, tá? Por ter esta disponibilidade de nos atender. Aqui o pastor Ivan pediu para o senhor pregar sobre esse tema na sede, tá? Amém, permitindo Deus. Ele vai pregar permitido Deus, tá, pastor Ivan? Esse tema é muito importante, gente. Esse tema vale a pena a gente se debruçar e aprender, não para curiosidade, tá? Curioso? Não vem não. Isso aqui é palavra de Deus, tá? Ora, amigo. Nós vamos orar agradecendo a Deus. Isso aqui é para despertar. Desperta, ó tu que dormes. Cristo
resplandecerá. Glória a Deus. Ouça a voz de Deus que te chama, que te convida. A porta está aberta. Professor, ora a Deus por todos esses ouvintes. Vai ficar a live aí na nossa fanpage, vai ficar no canal PB Micael Henrique no YouTube. E permitindo Deus, nós estaremos concluindo, fechando este assunto. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Que você tenha a certeza da sua salvação. Que você tenha o teu nome escrito no livro da vida. Glória a Deus. E que você possa descansar em Deus, gloriando-se no Senhor por aquilo que Ele fez por você na cruz do Calvário. Ora a Deus, professor. Amigo João, vale uma frase, uma conclusiva. Guarde isso no seu coração, anote, poste isso na sua rede social. No que diz respeito às escrituras, sobretudo a escatologia, o poço é muito fundo. A nossa corda é muito curta e o nosso jarro é muito pequeno. Nós só vamos, a humanidade só vai até onde a revelação, a palavra de Deus nos permite ir. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Feche os seus olhos onde você está. Pai de amor e graça, Santo Pai de bondade, obrigado pela tua misericórdia e a tua graça. Obrigado pelo dom da vida e a salvação. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício substitutivo, vicário na cruz do Calvário. Sim, Senhor. Obrigado pelo derramar do teu sangue. O Senhor derramou o seu sangue, Jesus, para que nós não precisássemos sofrer o derramar da tua ira e justiça sobre a terra. Jesus, dê graça a cada um de nós. Sim, Senhor. Nos dê esperança, Senhor. Nos dê sabedoria neste momento difícil, sim, que o Brasil e o mundo está enfrentando. Glorifica o teu nome na vida de cada irmão e cada irmã que nos acompanha. Abençoa e provê todas as coisas para a glória do teu nome, Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Permitindo Deus, nós estaremos divulgando a nossa próxima aula. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe tua família. No nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Um forte abraço a todos. Abração.